Você até quer seguir a Jesus, até se diz cristão, mas fica olhando para trás. Cuidado, irmãos, isso pode te deixar fora do reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A liturgia de hoje, contida, montada, edificada pela Igreja, nos oferece uma meditação profunda sobre o nosso seguimento a Cristo. De um lado, irmãos, temos Neemias, um homem de profunda fé e ação, impulsionado pela dor e pelo zelo para com a Cidade Santa. Do outro, o próprio Senhor Jesus, que nos confronta com a radicalidade do reino de Deus. Ambos os textos, irmãos, à luz da Igreja Católica, iluminam a nossa vocação batismal de sermos verdadeiros discípulos missionários. A primeira leitura nos apresenta Neemias, o copeiro do rei persa Artaxerxes, em um momento de profunda angústia, um momento de profunda dor. Jerusalém, a cidade dos sepulcros de seus pais, estava em ruínas e suas portas consumidas pelo fogo. A tristeza de Neemias não era por uma dor pessoal e passageira, mas pela desolação do povo de Deus. Neemias, irmãos, em sua posição de destaque, ele poderia ter ficado acomodado, ter ficado rezando lá no palácio do rei. Contudo, seu coração estava em Jerusalém. Esta dor que transparece em seu rosto nos convida a pensar: o que tem nos causado tristeza hoje? A ruína da fé em nossas famílias, talvez? A ausência de Deus na sociedade? Ou porque não temos algum bem material? Em alguns capítulos anteriores do livro de Neemias, irmãos, vemos que ele não apenas lamenta, mas ele reza e no tempo oportuno ele age. O texto de hoje é o ápice da oração e da espera de Neemias. Ele se apresenta ao rei e sua ousadia é precedida de um ato de fé e de uma oração silenciosa. O rei, irmãos, movido pela providência divina, talvez porque Deus atendeu a oração de Neemias, não só lhe concede a permissão, mas também lhe oferece os meios, cartas ao governador da Trans-Eufrates, a madeira para a reconstrução das portas. A teologia da graça nos ensina que Deus sempre provê o necessário para a missão que Ele mesmo nos confia, só que Ele espera a nossa resposta ativa, a nossa colaboração. Neemias é um modelo do leigo engajado que usa sua posição e talentos para a causa do reino, para reconstruir o templo, para reconstruir a fé do povo. E hoje, reconstruir a igreja, o corpo místico de nosso Senhor, exige de nós esta mesma prontidão. Por isso estou aqui, por isso faço o que faço dentro e fora da igreja, dentro e fora da minha casa, porque eu procurava sentido na vida e Ele me encontrou. Ele me deu direção e, mais que isso, providenciou o necessário para que essa pregação acontecesse, para que eu pudesse levar o Evangelho a mais pessoas. Portanto, irmãos, respondam ao seu chamado de corpo e alma. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai te dar o necessário dentro daquilo que Ele quer que você faça. O Evangelho de hoje nos lança a um diálogo direto e incisivo com Jesus, que vai justamente na mesma toada da primeira leitura. 3 encontros, 3 ensinamentos sobre o que significa ser discípulo. Jesus está a caminho de Jerusalém, o lugar onde Ele vai ser sacrificado e vai ser glorificado. E o caminho do discipulado é fundamentalmente o mesmo caminho, o caminho da cruz. O primeiro voluntário, cheio de entusiasmo, oferece um seguimento irrestrito ao nosso Senhor. Eu te seguirei para onde quer que fores. Porém, Jesus expõe a realidade nua e crua. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O seguimento de Jesus, irmãos, não tem nenhuma garantia de conforto, muito pelo contrário. Ou então, ele não vai te dar segurança terrena. Se você está indo atrás de Cristo por isso, para melhorar a sua vida financeira, deixa eu te avisar, não entra. Você vai se decepcionar. O discipulado a nossa vocação, ele exige desapego total das seguranças materiais. Você vai ter que aceitar a pobreza evangélica, que é a libertação de ter o coração exclusivamente em Deus e não nas coisas deste mundo. E esse mundo pega pesadaço com quem quer seguir a Jesus de verdade. Nós, como igreja peregrina, devemos saber que nossa pátria definitiva não é essa aqui. Ao segundo chamado, irmãos, que chega a Jesus hoje, ele diz: segue-me.
E a resposta que ele recebe é uma condição: deixe-me primeiro ir enterrar o meu pai. Pense agora, você aí, acabou de perder seu pai e quer enterrá-lo, e de imediato Jesus olha para você e diz: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Esta é uma das falas mais radicais de Jesus. E antes de você dizer que Jesus é insensível, da insensibilidade de Jesus, ele não está proibindo o luto, mas deixando claro que a prioridade absoluta e urgente é anunciar o reino de Deus. A missão de anunciar o Evangelho é mais vital e imediata do que qualquer dever humano, mesmo os mais sagrados. Portanto, o chamado de Deus exige totalidade e imediatismo, irmãos. O terceiro quer seguir, mas ele pede para despedir dos seus familiares. Novamente, Jesus exige uma ruptura severa. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. O chamado não permite hesitação, nem a tentação de se apegar ao que foi deixado para trás. O trabalho de aração, irmãos, exige do lavrador que ele olhe lá na frente, num ponto de chegada. E aí, com o olhar fixo lá na frente, ele pode traçar um sulco reto, um caminho bem feito, vamos dizer assim. Olhar para trás é desviar da meta, é arriscar o fracasso da semeadura. Nosso discipulado, para ser realmente fecundo, exige a perseverança final e a fidelidade incondicional à vocação recebida. Então vamos lá, irmãos. Neemias, na primeira leitura, com o coração partido pela ruína de Jerusalém, mesmo assim ele não se desespera. Ele se coloca em oração e se levanta para a reconstrução. Ele põe a mão na massa e não olha para trás. Jesus, no Evangelho, nos adverte: o nosso arado hoje é a missão de construir o reino de Deus em nossas vidas, nas vidas de nossas famílias, na vida da nossa comunidade, do mundo. É a missão de reconstruir os muros da fé que estão desmoronando, como nós bem sabemos. As portas da esperança que foram queimadas, nós precisamos reconstruí-las. A igreja nos convida a sermos santos, e a santidade é a resposta radical ao chamado de Jesus. Não podemos nos contentar com a tristeza estéril de Neemias, sem sua oração e sua ação. Não podemos adiar a resposta a Cristo com desculpas piedosas ou apegos. Coloquemos hoje a mão no arado da evangelização e, com os olhos fixos em Jesus Cristo, continuemos a trilhar o caminho do discipulado, que é o caminho que nos leva à verdadeira vida. Que o Senhor nos conceda, irmãos, a graça da fidelidade de Neemias e a radicalidade exigida por Jesus através da nossa caridade, a caridade que Ele infunde em nosso ser. Que Ele e toda a nação de santos celestes interceda por nós junto a Deus Pai, e que nós possamos, hoje, realmente abandonar tudo aquilo que nos afasta de Jesus. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.